Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a alegria, eu tenho a honra, eu tenho a admiração de trazer para vocês fragmentos de uma das obras que mais influenciaram na minha formação. O romance A Montanha Mágica, obra-prima de 1924 do grande escritor alemão, Prêmio Nobel da Literatura, que está no meu panteão de grandes autores e obras, Thomas Mann. Essa obra que tem por tema a morte, que se situa ali no sanatório sobre a montanha de Davosplatz, na Suíça. Essa obra que é uma verdadeira catedral, que conforma a ourivesaria da palavra e dos grandes conceitos, debates e ideias, ressignificando toda uma época de fins do século XIX e começo do século XX, época que vai desembocar na Primeira Grande Guerra Mundial e que vai trazer nas suas personagens, sobretudo em Naphta e Settembrini, mas também em Hans Castorp e Joachim Ziemßen, todas as discussões epocais, todas as configurações sobre vida, sobre morte. Thomas Mann, que tanto foi influenciado pelas filosofias de Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, os seus compatriotas alemães. Eu quero ler para vocês uma série de fragmentos de A Montanha Mágica e volto a dizer, em meus quase 39 anos, esta obra que está aqui em minhas mãos, com edição da Nova Fronteira e tradução de Herbert Caro, uma das obras que mais influenciaram no meu imaginário. Quando eu penso em A Montanha Mágica, toda vez que eu vejo um cume, uma montanha sumamente sobrelevada, e eu me lembro ali do trem de Hans Castorp serpenteando para chegar ao sanatório de Davosplatz. E eu me lembro dos destinos e desatinos, dos infortúnios das personagens sumamente tomadas pela tuberculose, essa doença da época, essa escarlatina que tantas vidas ceifou, que inclusive foi a doença ali que mais temia o nosso grande poeta Manuel Bandeira. Então vamos lá, gente. Agora eu quero dar voz com muita alegria, muita admiração ao narrador de Thomas Mann em A Montanha Mágica. Hans Castorp olhou pela janela. O trem serpenteava, sinuoso, através de um desfiladeiro estreito. Viam-se os primeiros vagões. Via-se a locomotiva vomitando, no seu esforço, golfadas de uma fumaça parda, esverdeada e negra, que logo se dissipavam. Nas profundidades à direita, murmuravam cursos d'água. À esquerda, pinheiros escuros buscavam por entre os rochedos as alturas de um céu cinzento como pedra. Túneis tenebrosos iam desfilando, e quando reaparecia a luz, rasgavam-se dilatados abismos, com povoados no seu fundo. Logo se fechavam os abismos, seguidos por novos desfiladeiros, com restos de neve nas gretas e fendas. Havia paradas diante das casinhas miseráveis de estações pequenas. Surgiam desvios onde o trem dava marcha ré, o que produzia um efeito desnorteante, já que era difícil saber em que direção se ia e recordar os pontos cardeais. Abriam-se grandiosos panoramas do universo de cumes alpinos, um amontoado solene e fantasmagórico que o trem procurava alcançar e galgar. E logo no próximo meandro da estrada voltavam a subtrair-se ao olhar reverente. Hans Castorp notou que deixara para trás a zona de árvores frondosas e, se não se enganava, também a dos pássaros canoros. Essa ideia de cessação e empobrecimento fez com que ele, acometido de um ligeiro acesso de vertigem e mal-estar, cobrisse por 2 segundos os olhos com a mão. Mas isso passou. Viu então que terminava a ascensão. Estava vencido o ponto culminante do passo.
O trem corria confortavelmente no fundo de um vale. Agora a dualidade da morte para Hans Castorp. A morte tinha dois aspectos. Um piedoso, significativo, de melancólica beleza, quer dizer, um aspecto religioso, e ao mesmo tempo tinha outro, absolutamente diverso, até mesmo oposto, um aspecto muito físico, bem material, que era impossível qualificar propriamente de belo, significativo, piedoso, sequer de triste. A natureza solene e religiosa expressava-se no suntuoso ataúde do defunto, na magnificência das flores e no ramo de palmeira, que, como se sabe, simbolizava a paz celestial. Expressava-se, além disso, e ainda mais nitidamente, no crucifixo entre os dedos exângues de quem outrora era o avô, bem como no Cristo abençoador de Thorwaldsen, que se achava à cabeceira do féretro, e nos dois candelabros que se erguiam de ambos os lados e numa ocasião haviam assumido um caráter igualmente eclesiástico. Todas essas disposições encontravam evidentemente o seu sentido preciso e próprio na ideia de que o avô se unia para sempre com sua verdadeira e genuína figura. Mas, além dessa razão de ser, existia, como então pequeno Hans Castorp bem notava, ainda que não se desse conta disso em palavras, mais uma outra, uma finalidade mais profana, a manifestar-se em tudo isso, principalmente naquela multidão de flores, e entre elas em especial nas tuberosas espalhadas por toda parte. Cabia-lhes disfarçar, fazer esquecer e não admitir ao limiar da consciência o segundo aspecto da morte, que não era nem belo nem realmente triste, mas, a bem dizer, quase indecente e de um caráter baixo e carnal. O homem não vive somente a sua vida individual. Consciente ou inconscientemente, ele participa também da vida de sua época e dos seus contemporâneos. O indivíduo pode visar a numerosos objetivos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas que lhe deem o impulso para grandes esforços e elevadas finalidades. Mas, quando o elemento impessoal o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda a agitação exterior, carece no fundo de esperanças e perspectivas, quando se lhe revela como desesperador, desorientado e falto de saída, responde com um silêncio vazio à pergunta que se faz consciente ou inconscientemente, mas em todo caso se faz, a pergunta pelo sentido supremo, ultrapessoal e absoluto de toda atividade, de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas. E esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Para um homem se dispor a empreender uma obra que ultrapassa a medida das absolutas necessidades, sem que a época saiba uma resposta satisfatória à pergunta: para quê? É indispensável ou um isolamento moral e uma independência, como raras vezes se encontram e têm um quê de heróico, ou então uma vitalidade muito robusta. Hans Castorp, protagonista da Montanha Mágica, reverbera a dubiedade de Santo Agostinho, esse grande autor da Igreja Católica, diante do tempo. O que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Eis o que diz a personagem de Thomas Mann em diálogo com seu primo Joachim Ziemßen. O tempo absolutamente não tem natureza própria. Quando nos parece longo, é longo. E quando nos parece curto, é curto. Mas ninguém sabe em realidade a sua verdadeira extensão. Não tinha o hábito de filosofar, mas nesse instante sentia-se impelido a fazê-lo. Joachim replicou: como não? Afinal de contas, medimos o tempo. Temos relógios e calendários. E quando o mês escoa, termina para mim, para você e para todos os outros. Espere um pouco,
disse Hans Castorp, levantando o índice à altura dos olhos turvos. Você acha então que um minuto é tão longo como lhe parece, quando toma a temperatura? Um minuto é tão longo, dura tanto tempo quanto necessita o ponteiro dos segundos para dar uma volta completa. Mas esse tempo é muito diferente, conforme a sensação que experimentamos. E na realidade, repetiu Hans Castorp, apertando o índice contra o nariz, com tanta força que chegou a torcer a ponta. Trata-se aí de um movimento no espaço, não é? Espere, não me interrompa. Medimos, portanto, o tempo por meio do espaço. Mas isto é a mesma coisa que medir o espaço com auxílio do tempo. O que fazem somente pessoas sem espírito científico. De Hamburgo a Davos-Platz são 20 horas. Sim, senhor, 20 horas de trem. Mas a pé? Quantas horas são? E no meu cérebro? Nem um segundo. Escute, disse Joachim. O que é que você tem? Parece que o ar aqui em cima, no Sanatório Internacional Berghof, em meio à Montanha Mágica, lhe ataca o cérebro. Calha a boca, que estou pensando com grande sutileza. Que é o tempo, afinal? Perguntou Hans Castorp, comprimindo o nariz com tamanha violência que a ponta se tornou branca e exângue. Quer me dizer isto? Percebemos o espaço com os nossos sentidos, por meio da vista e do tato. Muito bem, mas que órgão possuímos para perceber o tempo? Pode me responder a essa pergunta? Bem vê que você não pode. Como é possível medir uma coisa da qual, no fundo, não sabemos nada? Nada, nem sequer uma única das suas características. Dizemos que o tempo passa. Está bem, deixe-o passar. Mas para que possamos medi-lo? Espere um pouco. Para que o tempo fosse mensurável, seria preciso que decorresse de um modo uniforme. E quem lhe garante que é mesmo assim? Para a nossa consciência não é. Somente o supomos, para a boa ordem das coisas, e as nossas medidas, permita-me essa observação, não passam de meras convenções. Que era então a vida? Era calor, o calor produzido pela instabilidade preservadora da forma. Era uma febre da matéria, que acompanhava o processo incessante de decomposição e reconstituição de moléculas de albumina, insubsistentes pela complicação e pela engenhosidade de sua estrutura. Era o ser duplo que em realidade não podia ser, daquilo que, a muito custo, mediante um esforço delicioso e aflitivo, consegue, nesse processo complexo e febril de decadência e de renovação, chegar ao equilíbrio no ponto do ser. Não era nem matéria nem espírito, era qualquer coisa entre os dois, um fenômeno sustentado pela matéria, tal e qual o arco-íris sobre a queda d'água, e igual à chama. Que belas imagens do Thomas Mann! Mas, se bem não fosse material, a vida era sensual, até a volúpia, até o asco, o impudor da natureza tornada irritável e sensível com respeito a si própria, e a forma lasciva do ser. Era o movimento clandestino, mas perceptível no casto frio do universo, uma secreta e voluptuosa impureza composta de sucção e de evacuação, uma exalação excretória de gás carbônico e de substâncias nocivas de procedência e qualidade ignotas. Era a vegetação, a desenvolução e a configuração, possibilitadas pela hipercompensação da sua instabilidade e controladas pelas leis de formação que lhe eram inerentes, de uma coisa túmida de água, de albumina, de sal e de gorduras, coisa que se chamava carne e se convertia em forma, em imagem sublime, em beleza, mas, ao mesmo tempo, era o princípio da sensualidade e do desejo, pois essa forma e essa beleza não eram conduzidas
pelo espírito, como nas obras da poesia e da música, nem tampouco uma substância neutra, absorvida pelo espírito, e que o encarnasse de uma maneira inocente, como fazem a forma e a beleza das obras plásticas. Era, pelo contrário, conduzida e elaborada por uma substância na qual despertou, de um modo desconhecido, a voluptuosidade, pela substância da própria matéria orgânica que vivia se decompondo pela carne mal cheirosa. Pessoal, essa foi mais uma leitura literária do meu canal, de trechos formidáveis do romance A Montanha Mágica, obra-prima do escritor alemão Thomas Mann, publicada em 1924. Volto a dizer, uma das obras mais importantes que eu já li nesses meus quase 39 anos. Grande Thomas Mann, catedral da cultura humanista, um antifascista por excelência, alguém que em diálogo com a filosofia, com a psicologia, com a poesia e com a música, compôs uma obra polissêmica e revolucionou a tradição literária. Grande Thomas Mann. Pessoal, se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre muito bem-vindo. Deixa aqui também seu comentário embaixo do vídeo para eu poder conversar com você. Até a próxima leitura literária do canal, pessoal, e tchau, tchau!